nós recebemos a próximo projeto ou a próxima igreja, mas que o reino do Senhor seja expandido, porque a gente sempre fala que a Rez não é o reino, a Rez é parte do reino. O reino, a igreja local, o reino de Deus, ela não cabe dentro da igreja local, mas a igreja local faz parte desse reino e nós estamos aqui para ter o privilégio de cooperar e expandir o reino. Quem está feliz por estar aqui? Bom, bem, eu estou honrado mais uma vez de estar aqui com vocês. Hoje teve um culto muito gostoso na freguesia. E a gente vai então falar essa ID check para você que está novo aqui. Acho que não sei se o pastor Gabriel perguntou isso, mas tem alguém aqui pela primeira vez? Alguém aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Legal. Legal, Deus abençoe vocês, bom ter vocês estão online com a gente, Deus abençoe vocês. Eu queria dizer que a gente está nessa ID Check, a gente tentou traduzir isso, normalmente a gente traduz essas séries, a ID Check não tinha uma tradução muito legal, mas assim, é uma verificação de identidade, assim, talvez estimular vocês a verificar quem você é em Deus, quem nós somos em Deus, a partir do que Ele fez. Tá bom? Então a gente está falando muito que o que somos e podemos ser a partir do que Jesus fez por nós. Basicamente, essa é a nossa visão de fé, irmãos. Todo teor de identidade, ela só é possível pelo que Jesus fez por nós na cruz. Quem pode dizer amém? Bem, é impressionante como a gente tem uma luta diária ali sendo travada no que diz respeito a quem somos. Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? Qual é o nosso propósito? A gente vai viver essa vida para quê? E eu acho não. Eu tenho convicção que o Evangelho responde todas essas perguntas. E parece prepotente falar sobre isso, mas é um pilar apologético a convicção, baseada tanto na fé, no encontro pessoal com Cristo Jesus, mas nas evidências. A nossa fé, ela não é uma fé simplesmente vazia numa necessidade almática de crer em Deus. Ela é um vazio que nós temos procurando pelo Criador, mas ela é baseada em muita evidência. E glória a Deus por isso. Eu queria dizer que eu creio que nós temos muitas respostas. De onde viemos e qual é o nosso propósito. E nesse percurso você vai flertar, você vai ouvir muitas interpretações daquilo que você é, o que você poderia ser. Em muitos dos meus aconselhamentos eu ouço frases como: eu nasci assim, eu não tive o pai que você teve, a mãe que você teve. E muitas dessas sentenças, embora eu não esteja menosprezando, elas têm uma coerência para esquivar as pessoas da responsabilidade delas em seguir mais a Deus. Hoje, eu vou falar com vocês sobre os dois Adãos. Vocês já ouviram? A Bíblia conta a história da criação da humanidade e a Bíblia diz que Deus soprou vida num homem chamado Adão. A gente crê nisso, sim? A gente crê que Adão e Eva foram os primeiros a serem criados por Deus. E a gente entende que Adão, ele tem uma representatividade. E eu queria fazer uma pergunta. Vocês já ouviram na Bíblia falando sobre o segundo Adão? Já ouviram isso? Bem, a Bíblia vai falar sobre o segundo Adão. Por que as cartas paulinas vão ter essa referência, segundo Adão? O que isso significa? E por que há essa comparação? Hoje a gente vai extrair um pouco. Por que a Bíblia fala? Qual é a diferença? O que o primeiro Adão trouxe? Por que isso é tão importante? E por que Jesus é chamado segundo Adão? E isso tem muito a ver com quem nós somos. Porque se cremos no Evangelho, cremos numa identidade baseada no que o segundo Adão restaurou. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu quero convidar vocês à palavra de Deus, Romanos 8:15, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus por isso. Aqui, pessoal, o contexto, Paulo está estimulando, incentivando a igreja em Romanos a entender o teor, a essência da identidade, que já não havia mais condenação. Você é novo aqui? Você já ouviu sobre igreja? Já ouviu na rádio, já viu na televisão? Você tem a sua percepção o que é ser crente, o que é ser religioso, o que é cristianismo? Deixa eu resumir para você o que seria. Não é cuidado com os estereótipos. Cuidado com os excessos.
que fizeram você estigmatizar ou estereotipar negativamente o que é o Evangelho. O Evangelho, basicamente, é uma chamada a você viver e ser alguém que você só poderia ser e viver através da obra da cruz. Então, talvez você me ouça hoje, caramba, eu estou tão distante disso, eu estou tão distante dessa realidade, por isso que a gente está 4 semanas dizendo o seguinte: irmão e minha irmã, baseado na obra da cruz, e se você está em Cristo Jesus, você não é o seu pior pecado, você não é o seu pior erro, você não é o passado, sabe, nós temos uma versão em Jesus que é muito melhor do que estamos vivendo. Quem pode dizer amém por isso? É muito legal saber que há uma esperança porque fomos adotados através de Cristo Jesus. Como então nos tornamos escravos? E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque tem uma relação de escravidão sobre isso. E eu queria fazer essa pergunta. Tá, a Bíblia fala sobre escravidão, ela vai falar o seguinte: caramba, Paulo, ele vai incentivar. Ei, pessoal, cuidado para vocês não voltarem a uma época de escravidão. Também já ouviram alguma coisa assim, baseada nisso? Por quê? Será que pau que nasce torto nunca se endireita? Será que a gente ouviu uma história do que é o Evangelho, mas a gente não entendeu de fato o que é o Evangelho? Eu mencionei semana passada evangélicos em comunidades carentes derrubando terreiros de macumba em nome de Jesus. Tipo assim, gente, vocês estão aqui ou eu estou maluco? Será que a gente teve uma intimidade com uma mensagem, mas a gente não entendeu quão profundo é essa mensagem? E isso é um perigo, porque talvez a gente assumiu isso como um pilar cultural. O evangeliquez, o evangélico virou uma apropriação cultural brasileira, mas que a gente não entendeu. Eu quero falar para você o seguinte: se você entender o Evangelho, você vai entender que você é filho e filha de Deus. É isso que o Evangelho propicia. Ele nos promove uma nova identidade através de Jesus. E aqui nós fomos adotados. Como então, pastor, nos tornamos escravos? Aí eu quero falar um problema. A gente está em problema, ainda está um problema. Repete comigo aqui: justificação, santificação, glorificação. Esses são passos importantes do nosso processo de salvação. Fomos justificados, agora estamos nos santificando e vamos ser glorificados. Tá bom? Nesse processo de santificação, é quase que a gente tem transtorno bipolar. Embora a gente confessou Jesus como nosso Senhor, nós ainda temos uma natureza adâmica, do primeiro Adão. Uma natureza carnal, uma natureza que não quer Deus, uma natureza que está sempre querendo se esquivar de Deus e do seu propósito. E aqui Paulo está falando um pouco sobre isso, e eu quero explicar uma coisa. Na Bíblia, na nossa cosmovisão cristã, o mal e o pecado entrou através do primeiro Adão. Romanos 5 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. A lei é para evidenciar que a gente não consegue sem a graça. Vou repetir: a lei é aquele espelho que aumenta a exposição da sua pele, que você fala: caramba, né, minha esposa ela não consegue enxergar bem. E aí ela fala: eu tenho que comprar um óculos, eu tenho que ir no médico e fazer um óculos. Não faz isso não, filho. Porque se você me enxergar, a gente pode ter uma crise no nosso casamento. 20 anos de casado, vamos comemorar esse ano, né? Então, e às vezes ela olha, mesmo enxergando mal, ela fala assim: amor, você tá ficando velho, né? Valeu. Mas, como eu estava dizendo, a lei é isso. A lei é aquele espelho que aumenta a exposição. O que é a lei? A lei mostra pra gente que a gente não consegue vencer o pecado pela nossa força. Por que isso? Porque isso enaltece a graça. A gente tentou, forçou a barra, conseguiu por 1 ano, conseguiu por 2 meses, tentou, mas só existe uma coisa que faz a gente se empoderar contra o pecado. Não é tentar viver pela nossa força, mas é nos render à graça de Cristo.
A graça, então, é o enaltecimento do que Jesus fez por nós. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, olha, é isso, a gente está entendendo que não tem como. E aqui, em Coríntios, também, numa carta paulina, ele vai dizer o seguinte, olha, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Vocês estão comigo aqui, gente? A gente vai falar, olha só a diferença do que o primeiro Adão fez e que o segundo Adão fez. Quem pode dizer amém? Vamos ler isso aqui, isso é tão claro quanto uma pessoa, uma criança pode entender. Paulo está dizendo, olha, o Adão foi alma vivente, o último Adão, Jesus, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Agora eu queria que você prestasse muita atenção nessa sentença aqui, que Paulo fala. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, olha isso, e assim, como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você lembra quando eu falei que a gente está numa crise bipolar? Ou seja, é quase que Deus está falando para a gente hoje o seguinte, olha, sabe aquelas lutas, sensações, medos, receios, dúvidas, elas são a sua imitação do primeiro Adão. Porque até a glorificação nós somos como o primeiro Adão. Mas aí Paulo faz uma exortação final, ele fala o seguinte, assim como a gente imita o primeiro Adão, a gente imita do que é terreno, a gente também deve tentar e lutar para imitar o que é celestial. Por quê? Porque sabemos que é a solução? Não, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo propiciou esse caminho para nós. Não é só por causa da nossa consciência moral. É muito interessante. Uma outra coisa que eu queria que não desanimar vocês, eu tô encorajando vocês, é o propósito aqui, mas deixa eu dar uma facada aqui. Nem tudo é guerra espiritual. Por exemplo, eu queria que a gente tivesse uma oportunidade agora de dar um salve excepcional para a nossa equipe de produção, a equipe que está com os kids nesse momento, a galera que está na música. Vamos lá. Dream Teams. Dream Teams, olha só. Tem muita gente que, a gente tem que fazer isso aqui bem claro. Tem muita gente que fala assim, cara, a gente serve na igreja para ajudar pessoas a encontrarem Deus, beleza. Mas eu posso afirmar uma coisa, a gente faz isso porque a gente precisa disso. A gente estava no Dream Center ontem, e deixa eu só abrir um parênteses com muita confissão, já falei, é péssimo para a sua reputação, mas bom para a sua alma. Eu nunca vou nos eventos do Dream Center, tá? Só fui ontem porque os americanos estavam lá. E glória a Deus por isso, que a gente tem uma equipe ali, mas a gente estava apoiando, né? Aí tinha até o irmão André, estava filmando ontem, quando eu vi que ele estava filmando, aí comecei a orar para uma pessoa, né? A mim. Sagacidade. Nada contra, tô brincando. Mas sabe o que eu percebo? Cara, a gente tem uma natureza muito ruim, nós. Até a glorificação, mesmo estando justificados. Amigo, meu amigo e minha amiga, servir, segurar a plaquinha, chegar mais cedo, estar em comunhão, tocar uma bateria, tocar um instrumento, estar num GC, exortar um ao outro, orar, sabe o que é isso? É mais do que o efeito que você vai causar no próximo, mas é o efeito que você vai causar em você. Cara, você vai atrofiar, isso é seguro. Você pode fazer teologia, pós-graduação em missiologia, e você vai atrofiar se você não exercitar aquilo que Deus colocou em você. O isolamento, ele só tem essa cara de fuga, de uau, vai ser melhor, eu não tenho... Mas, meu irmão, isso é uma cilada do inimigo. E é tão interessante que a gente entenda que a gente está fazendo... Sim, porque pessoas precisam conhecer a nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. Somos chamados de filhos e filhas de Deus, mas também fazemos porque estamos desenvolvendo e não enferrujando nesse isolamento e atrofiando aquilo que Deus tem para nós. Porque você não é tão espiritual assim, que você não atrofie. Então nós precisamos disso, nós precisamos fazer para que nós exerçamos assim a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. E eu comecei falando que a gente brinca, né? Olha, o diabo está solto. Semana passada, quem perdeu aqui, eu falei sobre uma batalha espiritual que eu tive semana passada, de uns pombos que estavam fazendo cocô no meu carro.
E quem não estava, só para rapidamente, eu fui eu fui tentar atacar o pombo, aí a minha filha, né, com 7 anos, falou assim, mas pai, pombos não são criaturas divinas? Criadas por Deus? Eu falei, calma aí, filha, agora não. Deixa eu dar aqui minha ira um pouco de lugar. Aí tentei matar o pombo só fez... Aí ele esquivou, e nisso que ele esquivou, ele fez um cocôzinho dentro do meu carro, porque eu deixei a porta aberta. Aí eu falei, Satanás, tu estás furioso? Mas eu só queria fazer uma observação, nem tudo é Satanás, e posso falar, a maioria das vezes não é Satanás não. Então o que é, pastor? É a nossa natureza adâmica, que está gastando dinheiro em restaurante, viagem, jogo de futebol, em tudo que o meu umbigo é um centro. Como eu falei, o profeta Jeremias falou, cisternas rachadas. Ninguém é tão espiritual que a gente é consumido e absorve tanta coisa que não é pecado. Mas a gente só absorve isso, a gente só serve isso. E não tem como 1h30 de culto fazer você ter vontade de ter Deus. Me desculpa. E aí você vai falar, o Satanás está furioso. Tá não. O Satanás está totalmente anulado se você está em Cristo Jesus. Sabe o que você precisa, eu e você precisamos ter? Reconhecimento e vergonha na cara. De começar a praticar mais as nossas disciplinas espirituais. Aquele que leia mais. Aquele que ore mais. E para de colocar o diabo com costas largas. E sim, junto a essa natureza adâmica, o Satanás está atacando. Ele está oprimindo. Mas nós temos uma natureza em Cristo Jesus, que somos mais que vencedores. E se o nosso mindset muda, ele vai nos convidar a mudar também o nosso comportamento, entende? Tem muita gente que quer que uma borboleta jogue um pó mágico para a gente mudar as nossas atitudes. E eu posso te afirmar, talvez se você entendeu que você é filho, que você é filha, talvez se você precisa se aplicar em comportamento, em pensamento, em priorizar aquilo que vai fazer você viver como filho agora. Porque o primeiro passo começa na guerra mental. Cara, você entendeu que você é filha? Ouve, você entendeu que você é filha? Você quando vai na casa do seu pai, se você tem um relacionamento bom com o seu pai, você não vai falar, pai, eu posso tirar o sapato, eu posso beber água, eu posso ir no banheiro. Não, você entra na casa do seu pai, você fala com o seu pai, você tem liberdade. E uma ilustração que é interessante, que é, eu estava acompanhando muitos vídeos de, eu não sei, Polícia Federal, de alfândega, barrando pessoas de entrar nos países. Cara, isso é muito viciante. Eu fico assim, meu Deus, que nervoso que está dando. Eles vão mandar ele embora, ser deportado. Satanás está furioso. O cara com uma rifa de cocaína na mala. E falando, não, estou passando um tempo de férias com minha família. E a alfândega ali, não, meu irmão, tem cocaína aí, está fazendo tudo errado. E depois vai, dá tudo errado. Satanás não tem poder. Que nem a gente estava vindo aqui, né, do casamento, Guapimirim, aí a mulher no rádio intercedendo. Cada glória que você dá, Satanás é derrubado. Beleza. Ei, hoje eu estou pentecostal, pô. Ei! Ô, glória! Quem pode dizer glória aí? Glória. Tem gente que gosta, eu sei que gosta. No final eu falei, o pombo fez cocô no meu carrinho. O que eu estava dizendo é isso, eu estava tendo uma luta, né? Muita luta. Sim, e aí eu falava que era guerra espiritual, era isso. Mas o que aconteceu? O condomínio ouviu minhas preces. E a minha batalha espiritual deu certo, porque eles botaram arames nos postes e agora os pombos foram derrotados. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Mas agora eu me perdi onde que eu estava. E aí você vê aquelas pessoas, né? E aí sendo barradas e fazendo, e aí é tudo Satanás, né? Tal. E não é sempre Satanás. Às vezes é a nossa natureza adâmica tentando dar um jeitinho brasileiro. Mas você nunca viu nesse reality show alguém tentando entrar no país sem visto? Alguém já viu isso aqui? Não tem como. Porque sem visto ele nem entra no avião, amigo. Porque ele nem precisa para a alfândega, nem precisa para a Polícia Federal. A empresa aérea que comprou a passagem vai falar o seguinte, cadê o teu visto? Isso eu estou falando para países que precisam de visto. Ele vai falar assim, cadê o teu passaporte, agora cadê o teu visto? Ou seja, você nem entra no avião. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o que Jesus fez por nós é possibilitar, Ele nos deu esse visto, para que nós entremos num lugar celestial, num destino que a gente nunca conseguiria,
com a nossa própria força, com a nossa própria consciência. A gente agora tem uma responsabilidade. Precisamos comprar a passagem do avião e precisamos ir para o aeroporto e entrar nesse avião. Mas sem o visto, sem um passaporte, sem essa documentação legítima, a gente não tem legitimidade de entrar em nenhum país. Irmãos, eu oro, exorto, admoesto a cada um de vocês que não apenas creiam que em Cristo Jesus somos filhos e filhas de Deus, mas se comportem como tal. Que essa mentalidade, esse pensamento faça a gente mudar de atitude. Só que tem esse lance bipolar, a gente tem essa natureza adâmica. Pastor, então me ajuda. Como eu venço isso? Estando aqui todo domingo, estando num GC, servindo, usando os teus dons e principalmente as suas disciplinas espirituais. O Adão, o escravo, então guerra espiritual. Você quer saber de guerra espiritual? Meu irmão, o ministro de louvor hoje de manhã, colocou um fone no ouvido e depois ele esqueceu que tinha um fone, ficou preso uma borrachinha dentro do ouvido. E ele botou outro fone. Então enfiou mais a borrachinha do ouvido. Aí ele me falou assim, pastor, ora por mim, isso é guerra, né? Não. Tu és burro. Tu fostes burro. Ó, varão valoroso. Que a graça do Senhor e a misericórdia vai ser na tua vida. O Satanás está furioso. Tá, mas tu é burro. Não, a gente falou. Aí ele mandou para mim, falei, cara, tá tudo bem, tá no hospital. Agora vamos orar. Mas deu tudo certo. Mas nem tudo é guerra espiritual. E talvez, deixa eu entender, né? Espero que vocês entendam. Eu estou dizendo que não existe guerra espiritual, pessoal? Não. Eu estou dizendo que existe. Mas eu estou dizendo que em Cristo, nós estamos debaixo do poder do sangue de Cristo Jesus. Isso nos protege, isso nos respalda. Então sim, nós estamos em guerra. O diabo não está dormindo, ele está tentando nos desanimar, ele está tentando acabar com o teu casamento, acabar com o teu ministério, tentando atrofiar a sua vida. Mas eu posso afirmar algo, se nós entendemos que no segundo Adão somos filhos e filhas de Deus, vamos nos comportar, vamos buscar, vamos servir, vamos engajar. O diabo não tem autoridade contra nós. Não tem autoridade contra nós. O Adão, o escravo, ele pode ser dissuadido dos seus princípios. Olha o que o escravo trouxe. A gente tem essa mentalidade de escravo, sabe? A gente tem isso em nós. Mas ele se ressentiu dos limites do seu pai. Mas como eu não posso ser onipotente como o Senhor? Eu quero ser como o Senhor. O Adão escravo culpou os outros pelos seus erros. O Adão escravo, isso representa muito a nossa natureza, por isso que, preste atenção, quando ele foi confrontado, ele se afastou de Deus, ele fugiu. O Adão, que tem essa representatividade de escravidão, tornou-se conhecido como escravo do pecado. Agora o segundo Adão, quem pode dizer assim, glória a Deus? Agora o segundo Adão é a mudança, caramba, é a restauração do que esse primeiro Adão trouxe para nós, um estado perpétuo na escravidão. O Jesus, o Filho de Deus, ele era a personificação viva dos seus princípios. Jesus, o Filho, imitou o exemplo de seu pai e abraçou a sabedoria dos seus mandamentos. Jesus carregava a culpa pelos erros dos outros. Irmãos, eu não sei se você já ouviu o Evangelho antes, mas eu posso resumir em uma frase. Todos nós nesse auditório merecíamos o inferno. Como Deus pode ser capaz de enviar pessoas para o inferno? Você não entendeu o Evangelho. Todos nós merecíamos ser condenados. E Deus é bom. Porque Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna e seja chamada de filho. Tenha uma herança. Então Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom que enviou Jesus para nos redimir, nos santificar, nos dar uma esperança, uma nova identidade. Hoje, se estamos em Cristo, podemos afirmar, eu sou filho e filha dele. Isso não tem nada a ver com ter uma vida perfeita. Uau, está tudo lindo, tudo maravilhoso na minha vida, não. Mas Jesus carregou aquela cruz em nosso lugar. Nunca se esqueça disso. Aquela culpa era nossa. E um exercício de liderança, quando as coisas dão certo na igreja, na RES, cara, eu tenho tentado aprender isso na minha liderança. Eu falo, caramba, a gente está dando certo nisso aqui, porque a nossa equipe é muito boa. Glória a Deus, e a nossa equipe é muito boa. Se alguma coisa der errado, eu sou o culpado. Isso é liderança. É assumir culpa.
Não essa culpa que vem do diabo, eu estou dizendo o seguinte, olha, isso é ser filho. Por quê? O que a gente está tentando trazer para você nessa noite aqui? Mindset. Você é filho e filha. Agora, como o seu comportamento vai mudar através desse mindset? E que o Espírito Santo de Deus ministre isso com uma convicção no seu coração. A gente não está falando de uma religiosidade, a gente não está falando de regras, de rituais. Nós estamos falando sobre uma identidade verificada em Cristo Jesus. Em Cristo podemos, e pelo poder do Espírito Santo podemos. Jesus carregava a culpa dos outros. Quando confrontado, Jesus se afastou das pessoas para se envolver com a presença de Deus e com a sua vontade. Jesus tinha momentos de solitude, sim. Todo momento no Getsemane ele foi orar. Ele sofreu, mas ele ia orar. Ou seja, quando você quiser sofrer a pressão do politicamente correto, você quer adaptar o evangelho porque você não gosta de ser contrariado, você precisa ter cuidado. Porque o evangelho ele é imutável, ele não muda, princípios não mudam. E aí você precisa então estar com convicção na sua solitude com Deus, para que você não venha relativizar, mudar aquilo que não pode ser mudado. Quem pode dizer amém? Principalmente na era digital, na era do cancelamento, a igreja sempre foi cancelada, a igreja sempre foi perseguida e isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso não tem nada a ver com desrespeito, com um tom de superioridade, mas tem a ver com, caramba, nós vamos sofrer perseguição, vamos sofrer pressão, mas nós não vamos esquivar da verdade e vamos nos apegar ao nosso Pai. Repetir o que o Filho fez. Amém? E Jesus, o Filho, tornou-se conhecido como Filho da Justiça. Irmãos, quando nós temos uma identidade de filho, a identidade brilha quando ela é perseguida. E quando nós não temos identidade de filho, quando nós somos escravos, a nossa imagem desmorona diante do cancelamento. A nossa imagem desmorona diante da perseguição. Mas se a gente for tão convicto em quem Ele é e quem nós somos a partir disso, Deus está preparando uma igreja que não apenas vai anunciar o que está por vir, mas vai preparar o caminho de Jesus do seu retorno. Isso vai te dar um propósito que o dinheiro não te dá, o teu corpo não te dá, as tuas amizades não te dão, nada vai te dar. Gálatas capítulo 4, versículo 7. De sorte que você não é escravo. Em nome de Jesus, eu oro. Falando sobre guerra espiritual, eu sei que tem muita gente debaixo de opressão espiritual aqui. Eu falei brincando, mas eu sei. Eu sei dos aconselhamentos que eu faço, eu sei das ligações que a gente recebe, do tempo de oração que a gente tem, do que a gente sente no nosso coração, na nossa pele até. E eu oro que em nome de Jesus, nenhuma atuação maligna venha acorrentar o seu coração numa identidade que você não foi chamado para ser. O Espírito Santo de Deus está aqui, e a Bíblia vai dizer, onde o Espírito de Deus estiver, ali a liberdade. E nós proclamamos essa liberdade agora em nome de Jesus. Que leva a nossa mente cativo à mente de Cristo. Começa sempre aqui. Se você acreditar que você é perpetuamente escravo, é o que você vai ser. Mas tenha fé, tenha bom ânimo, creia que Cristo nos posicionou em uma nova realidade. Paulo está falando assim, pessoal, acorda, bicho. Vocês estão voltando à escravidão. Vocês entenderam o evangelho ou não? Vocês estão voltando a uma época de escravidão, servindo a lei. Vocês estão retrocedendo, olha o que ele diz. Vocês foram herdeiros. Vocês antes não conheceram a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não o são. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, vocês querem se escravizar. Gente, vocês estão aqui comigo, isso? Ou seja, pau que nasce torto nunca se direito, o que eu quero dizer é essa bipolaridade. É essa natureza carnal sempre querendo mostrar que a gente é escravo. E pode ter hair shirt, pode não ter hair shirt, eu sou um escravo. Por isso que a gente vai falar contra esse espírito que perpetua a gente. Eu nasci para viver assim, eu nasci porque eu sou assim. Não. Se você quer honrar o sacrifício de Jesus, essa honra vai transportar tanto na sua mentalidade quanto no seu comportamento. Você é filho, você é filha, e já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nem que são chamados segundo o seu propósito. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, se no tempo de Paulo estava alertando, galera, acorda.
Se naquele tempo que não tinha mídia social, não tinha futebol, não tinha tanto dinheiro, não tinha tanta tecnologia, Paulo estava dizendo, cara, você está bebendo de cisternas rachadas para construir uma identidade baseada em cisternas rachadas. Se naquele tempo, Paulo está falando, cara, vocês estão voltando a serem escravos, imagina hoje. Cara, a gente está surrounded, né? Rodeado de informação, rodeado de entretenimento, mas é muito entretenimento. E posso abrir um parênteses aqui? Entretenimento bom. Entretenimento bom, sem pecado. Gente, coisas boas, esportes bons, filmes bons, shows, né? Séries boas. Mas cuidado, que essa distração está fazendo que a gente enfraqueça a tentativa de nós trazermos essa natureza celestial. Nós temos uma luz. Bota a mão no seu coração assim, eu falei, nós carregamos uma luz. Mesmo que você se ache distante, fala isso, cara, eu tenho uma luz. Jesus propiciou isso para mim. Ele conquistou um espaço para mim. Olha o que a profecia fala em Isaías 60, dispõe-te, resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Ressurge, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Não se trata da nossa luz própria, porque nós somos incríveis. Se trata porque a gente está refletindo a luz do incrível Jesus. Isso é igreja, refletir a luz dele, fazer o que o Pai fala. Fazer o que o Pai faz. E eu oro para que essa luz venha na sua mente, no seu coração e resplandeça quem você foi chamado para ser. Mais do que o inimigo tentando te perpetuar numa mentira de escravidão, em nome de Jesus, vamos viver o melhor que podemos como filhos e filhas de Deus. Vocês se lembram dessa música, né? Minha pequena luz, o quê? E eu vou deixar brilhar. Canta comigo aí, vai. Minha pequena luz. Deixar brilhar. A gente como igreja vai brilhar muito mais no coletivo. Não se trata da res, não se trata da gente, se trata do reino. Se trata de Jesus usar a gente como um instrumento para transmitir sua luz. E isso parte muito do entendimento. O primeiro Adão trouxe morte. Mas o segundo Adão nos trouxe vida. O segundo Adão veio redimir, restaurar o que o primeiro Adão corrompeu. Irmãos, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós temos uma mensagem de esperança para você nessa noite. O Evangelho são boas novas. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para que fôssemos co-herdeiros com Ele em Cristo Jesus e agora fôssemos chamados filhos e filhas de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Se você puder, começa a dizer, Senhor, obrigado. Senhor, me ajuda a entender isso. Senhor, me ajuda a ver isso. Senhor, me ajuda a acreditar nisso. Vamos lá, levante a sua voz. Se você tem um pingo de gratidão por aquilo que Jesus fez por você, e talvez você está tendo um dia difícil. Talvez você está tendo uma semana difícil ou um ano difícil. Mas deixa eu afirmar, a verdade é que o amor do Senhor é maior que qualquer circunstância. Nossa identidade como filho é mais poderosa do que pedras se transformando em pães. Senhor, vem sobre nós nessa noite, leva a nossa mente cativa à mente de Cristo. Pai, que toda mentira, todo intento do diabo e também da nossa natureza adâmica, querendo nos perpetuar num lugar de escravidão, nós declaramos, cai por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para mim, vocês se lembram da história do filho pródigo? Sim, uma história básica. Mas é importante entendamos o seguinte, tanto o filho que saiu de casa, quanto o filho que ficou, tinha uma mentalidade de escravos. Ou seja, a religião não salva você. Esse que é o lance. A religião não salva a gente. A gente faz os rituais, a gente faz o que a gente acha que tem que fazer e estamos pagando o ponto, né, fazendo as coisas certas. Mas o que se trata é que é sobre um relacionamento que vai fazer com que os filhos mais velhos conheçam o coração do pai a tal ponto que a gente vai tentar resgatar aquele que abandonou a casa. A gente chora quando o nosso pai chora e a gente se alegra quando o nosso pai se alegra. Ouve, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele vai trazer convicção a algumas ausências que você teve, talvez algumas deficiências que você está tendo. O Senhor, Ele é um bálsamo.